E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. Chegamos hoje ao último episódio da quinta temporada do nosso podcast Especialista em Homens. Lembrando a você que são 8 episódios por temporada, 8 semanas, 2 meses aproximadamente. E a cada 2 meses, né, eu tiro 2 semanas de férias sem postar histórias. Aí eu volto no dia 10 de junho com a sexta temporada com história nova, tá bom? E essa história nova depende de você mandar a sua história para mim. O e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. Só que eu volto com a história dia 10 de junho, só que até lá, né, eu produzo algum outro tipo de conteúdo. Então, no intervalo entre as temporadas, eu posto um trem diferente, né? E dessa vez eu vou conversar sobre a criminalização da misoginia com 2 feministas bravíssimas, tipo doida, tipo eu, tá? Só que uma é juíza e a outra é delegada. Especialistas em violência contra as mulheres, com atuação na área da violência doméstica, tá? Então, gente, elas não são qualquer profissional, elas são da minha gangue. E se você quiser ouvir sobre misoginia de uma forma qualificadíssima, é com a gente mesmo, tá? Quem é da nossa comunidade vai saber em primeira mão a hora que a entrevista for disponibilizada. E se você não é da nossa comunidade, você faz favor de ir lá no site www.apoia.se/especialista em homens, se cadastrar, apoiar o podcast com valores a partir de R$ 10 e entrar para a nossa comunidade também, tá? E entrou, aí você fica sabendo de tudo e pronto. Vai ficar aí, loucura. Se bem que vocês gostam, eu tô ligada. Mas, então, o saldo é o seguinte: 5 temporadas. 5 temporadas. São 40 episódios oficiais, além dos episódios bônus, né? Então, eu contei 40 histórias de 28 pessoas diferentes. Sim, tem gente aí mais fodida que a outra que mandou mais de uma história. Mas 28 pessoas pararam em algum momento do seu dia para me mandar uma história, entendeu? O podcast completa 1 ano no dia 11 de junho, tá? Vocês estão entendendo que 28 pessoas me mandaram suas histórias, me mandaram intimidade para eu poder contar aqui para vocês? Vocês pegaram isso? Que essas pessoas confiaram em mim? Que a maioria dessas pessoas, inclusive, é mulher, óbvio, e elas toparam me ouvir falando sobre as histórias dela. Muitas vezes essa mulher topou trazer aqui a história dela e topou ouvir um sermão meu, para que eu pudesse compartilhar a história delas com vocês e produzir conhecimento de utilidade pública a partir das histórias dessas mulheres, né? E a partir daí a gente pode debater sobre coisas que representam erros generalizados que nós mulheres cometemos. Aqui a gente se encontra na besteira que a gente faz, né? Então eu jogo aqui na cara da mulherada um tanto de coisa, um tanto de verdades, com muitas aspas, e essas coisas que eu falo vão batendo em cada uma das mulheres de maneiras muito diferentes, né? Tem mulher, inclusive, que vem aqui me ouvir para ficar com raiva de mim. Vocês conseguem entender, por exemplo, que tem muita mãe ouvindo o podcast Especialista em Homens? Ouvindo uma feminista sem vergonha, sem filhos, vir aqui dar palpite sobre criação de meninos e sobre o trabalho de mula que as mães desempenham. Mas, assim, muitas dessas mães até concordam comigo. E apesar da maternidade, elas conseguem observar meu podcast de uma maneira ampla, com a crítica social que ele propõe, e não como um ataque pessoal. Mas também tem outras mulheres que, mesmo sabendo da crítica social, quando elas me ouvem, né, vivendo ali o cotidiano estressante que elas vivem, elas só querem me mandar a merda. E é exatamente isso que eu espero, provocar emoções, né? Mais do que isso, eu espero provocar
reações. Você vai me desculpar, mas o que você acha sobre determinado assunto, se você não abrir a sua boca para falar, não faz diferença nenhuma, é foda-se o seu. Se o jeito que o podcast te toca ficou só na sua cabeça, não adianta de nada, né? O que eu quero mesmo é que você reaja. Eu quero que você esboce na vida o sentimento que eu te provoquei. E eu quero que você me responda. Eu quero que você discorde de mim. E eu só vou ficar feliz com esse trabalho que eu estou fazendo se eu souber como ele tem impactado as pessoas, se as pessoas abrirem a boca para poder me falar, né? Ou elas encontrarem aí outra forma de me dizer que isso aqui que eu estou fazendo é importante. Eu preciso saber que isso aqui é importante para eu poder continuar fazendo. Então, o que eu quero, gente, enquanto profissional, é provocar reações em vocês. Todos os tipos de reações, tá? Não importa o que você vai fazer, não importa. Se sentiu tocada por alguma coisa que eu falei, só tira essa bunda branca e flácida da cadeira e vai fazer alguma coisa por você. Vai lutar por você. Anda logo, tá? E é isso que eu tô fazendo aqui todo dia, reagindo, mantendo os meus projetos de pé. Então você faz um favor, me dá essa moral, tá? Arruma um jeito de me dizer que você tá aqui, que você tá me ouvindo, que você tá aqui. Porque vocês entendem que eu tô falando com a câmera, que eu não sei quem tá aí me ouvindo? Então faça favor de marcar para mim que você tá aqui, para eu poder continuar fazendo isso aqui. Compartilha muito esse episódio, porque ele merece, tá? Minha proposta hoje, para encerramento dessa temporada, é terminar com quentinho no coração. Quentinho no coração. É uma história muito fofa, que mostra os homens em sua melhor versão, enquanto uma pedra em sua versão bruta, do tipo não lapidada pelo transformismo do machismo. Homem sem machismo, homem sem reivindicar ser homem, homem que não liga para coisa de homem, homem que é só menino, entendeu? E não tá com vontade nenhuma de ir para a rua comer a mulherada. Então, hoje eu me proponho falar apenas coisas boas sobre os homens, para que você meça os homens do seu dia a dia pelo tamanho real deles. São só humanos. E a maioria deles não sai de casa para fuder a vida de ninguém. Então, tem homens, e um olhar mais atencioso, menos cis heteronormativo, vai te ajudar a selecionar os homens que você precisa trazer para perto de você, para você amar, para lutar, né? Para trazer ele para lutar do nosso lado, ao lado dos nossos propósitos coletivos, tá? Então, hoje eu vou contar a história do menino Pedro. Sim, o Pedro. O Pedro, ele tinha 14 anos e era ali os anos 2000. Ele ainda gostava de ler quadrinhos, era no momento da vida dele a atividade que ele mais gostava de se dedicar nas horas vagas. Horas vagas, quando se tem 14 anos e é um homem de classe média, significa mais da metade de um dia inteiro, né? Porque ele só vai para a escola, né? Então, vale também para as meninas brancas da classe média, da minha geração, tá? Mas, assim, o que interessava ao Pedro eram os desenhos, as variedades das poses, desenhar alguém sentado, alguém bebendo cafezinho, alguém pulando, as expressões, entendeu? Desenhar um rosto chorando, outro rosto chorando, mas com a boca contorcida, um rosto sorrindo, outro rosto gritando. Pedro prestava atenção naquilo tudo, lendo e relendo, como se para criar na memória tudo isso, né? Um registro, o qual ele passaria em seguida para o papel na forma do seu próprio desenho, né? Gente, Pedro criava um desenho novo dele a partir das referências de cada desenho e cada detalhe que ele via. Nas palavras dele, e a partir daqui, a história do Pedro será em primeira pessoa, como se ele mesmo estivesse falando, tá? Vamos lá. Então, os quadrinhos eram, na verdade, desenhos, que eram, na verdade, a vontade de desenhar. Mas para se desenhar, deve estar sozinho. Para mim, era uma atitude sagrada quando desenhava. Eu virava
um monge eremita que anda pelos corredores enquanto corre um terço pelos dedos. Eu não tenho religião, mas a sensação que eu tinha ao desenhar era próxima disso, entendeu? Mas como nada é reto, logo no dia que eu teria a noite inteira totalmente livre para os quadrinhos, que eram na verdade desenhos, que era na verdade estar livre para desenhar, meu tio me apresenta uma brilhante ideia. Era um ritual ficar no quarto do meu tio, enquanto ele se arrumava para comer o máximo de mulheres por hora em uma só noite. Mas durante toda a preparação, tinha ótimas músicas, cheiros muito bons de perfumes, técnicas de fazer barba, piadas de assuntos variados. Assim que ele saiu do quarto em direção à porta, em direção à noitada, meu tio, nesse dia, deixa uma lista em cima da mesa à minha frente. Que diabo de lista é essa? É uma lista em ordem, da mais gostosa para a menos gostosa, das melhores putas de Belo Horizonte. Meu tio fala: aqui está o dinheiro para pagar qualquer uma delas. Basta ligar e pagar. Volto depois de amanhã. Eu dei um sorriso para fingir que havia entendido e tal. E assim eu vi que ele entendeu que eu seguiria a ideia genial dele, né? Assim que ele saiu, eu peguei o dinheiro, enfiei no bolso e comecei a pensar em qual gastaria. Não qual mulher, em qual revistinha em quadrinhos. E não era uma questão de pudor, simplesmente não fazia o menor sentido eu pagar algo enquanto queira outra coisa, só para afirmar algo, né? Como ainda não sabia, nem tinha conhecimento por não ser um problema, o conceito de masculinidade, eu escolhi dar o nome algo como um pressentimento da masculinidade, né? Mas dias após, eu recebi a bela chamada de atenção e perdi o dinheiro, e foi isso, né? E aqui, gente, voltei ao modo Isa, tá? E vocês entenderam o que aconteceu aqui? Não fazia sentido para o Pedro gastar o tempo que ele tinha para desenhar, que é uma coisa que ele ama, que é uma coisa sagrada para ele, para poder comer mulher. Né? Não fazia sentido para provar para o tio dele que ele é homem, porque ele não se importa com isso. Se vocês criam seus filhos ensinando eles a menosprezar a importância da masculinidade ou de se mostrar homem, ele vai aprender a construir os caminhos deles para ser o humano que ele quer ser, entendeu? As ofensas que vão direcionar para ele, os xingamentos machistas, não vão ter tanta força, porque ser machista não produz sentido para o menino Pedro, porque ele não faz questão de ser chamado de homem, ele não está reivindicando esse lugar. Ele só queria ler quadrinhos, ele queria ficar sozinho e desenhar. Só isso que ele queria. Você respeita a decisão dos meninos? E aí eu perguntei para o Pedro, né, sobre o tio dele, que mesmo tendo dado essa ideia merda, é um cara carinhoso com o sobrinho, né, que conversa, que tem um ritual, um cara adulto que não é o pai, mas que dedica momentos do seu dia para conversar com um adolescente, coisa que quase ninguém tem paciência de fazer, né? Mais do que isso, para ter um ritual com esse adolescente. E aqui eu volto a ser o Pedro, voltei, e vou falar sobre o meu tio. Meu tio tem 12 anos a mais que eu, e eu sempre morei longe do meu pai. Eu encontrava meu pai uma vez, duas vezes ao ano. Além disso, eu sou filho único, né? Meu tio, assim como eu, foi criado em uma casa só com mulheres. A mãe dele, que é a minha avó, a irmã dele, que é a minha mãe, e a avó dele, que é a minha bisavó, que convivi também muito tempo, até os 14 anos. As mesmas mulheres nos influenciaram, tanto meu tio quanto a mim. Só que meu tio também tinha uma relação próxima com o pai dele, que é o meu avô,
separado da minha avó. Meu avô, ele era mulherengo, mesmo sem querer, né, mas ele queria mais a notariedade, né, de pegador, né, e ele também era muito violento. Uma vez, que foi o suficiente, ele bateu na minha avó e ameaçou matar ela com a faca. Minha mãe, com 13 anos, pegou meu tio com 5 anos e fugiu para a casa do meu bisavô em busca de socorro. Constantemente, meu tio era rejeitado e humilhado pelo pai dele. Meu tio, mesmo assim, continuava querendo a aprovação do pai. Trabalhava com o pai, fazia festa de aniversário para o pai, visitava ele semanalmente, mesmo após a separação. E assim ele fez até a morte do pai. A parte mulherenga dele também talvez fosse uma forma de afirmação, mas ele nunca me disse isso explicitamente. Mas como ele era divertido, muito engraçado, gostava de músicas que eu também gostava, né? Ele brincava comigo de videogame, de surfar quando a gente ia à praia, de skate, de kart. Ele construiu um kart para mim e para ele. Eu gosto muito dele, eu gosto muito do meu tio. E ele também realizava várias tarefas de casa, né, para que minha avó não ficasse sobrecarregada. Então ele cozinhava, lavava, pagava conta, arrumava os carros, os problemas da casa, comprava os medicamentos da mãe e da avó dele. Isso ele faz até hoje, entendeu? Mas ele gostava de farra, de beber, de pegar o máximo de mulheres possível, mesmo que ele não gostasse delas. Ele nunca me impôs condutas em relação às mulheres. No máximo, me perguntava como é que estavam as namoradinhas do colégio, mas também sem me orientar, né, a respeito de nada. E algumas vezes ele elogiava, por mais estranho que pareça, o fato de eu não ser mulherengo, entendeu? Ou quando eu dizia estar apaixonado por alguém. Lembro de uma vez ele até ter ficado assim comovido e ter chorado discretamente, como que emocionado. Pelo menos foi assim que eu interpretei, né. Sempre que ele ia sair aos finais de semana, a gente tinha um ritual, eu e ele. Esse ritual começava no banheiro, com ele ali no chuveiro, cantando músicas engraçadas. E eu do lado de fora do box, sentada na cadeira, e ali retomando as piadas, as músicas, entendeu? Dali, a gente ia para o quarto dele, onde eu colocava uma música bem alta, tipo de boate, e a gente dançava muito, cantava junto, a gente se arrumava junto. Óbvio que ele, para poder sair, e eu apenas para acompanhar o processo, né. Foi uma vez que ele dizendo ali, tá muito preocupado por eu ainda não ter pego muitas meninas, né, uma outra, uma vez ou outra, assim, tal, raramente, mas aí ele me deu uma lista com mulheres, entendeu. Ele sabia que eu gostava de desenhar, né, e que eu passava horas desenhando. Ele também sabia que eu gostava de histórias e inventar histórias. E na época, os quadrinhos eram a fonte que me fornecia, ao mesmo tempo, história e desenho. Inclusive, por anos, era o presente de Natal do meu tio para mim, uma assinatura anual de quadrinhos. Era ele que, ao mesmo tempo, me dava quadrinhos e me dava lista de mulheres. O tio dava quadrinhos e lista de mulheres. Gente, isso aqui é muito humano. E o humano, ele é muito lindo. Todo homem nasce humano e nem todos eles sucumbem à desumanização do machismo. Gente, o machismo ele é estrutural, mas ali dentro da estrutura tem humano. Tem gente ali dentro vivendo, né? Então, dê quadrinhos aos meninos, dê dança aos meninos, dê grafite, dê cinema, dê viagem, dê festa junina. Gente, bota vida na vida dos meninos. Se vocês são daquelas que acreditam na lógica da binariedade, se mulher e feminilidade é energia de vida, se mulher dá vida, homem e masculinidade é energia de quê? De morte, né? Vocês adultos criam seus filhos para morrer.
Quando você ensina que ele precisa matar ele mesmo, a pessoa que ele é, para se apresentar como um homem que você espera que ele seja, então, você está matando seu filho. Você está matando seu filho. Você está matando a individualidade do seu filho. Você está matando a subjetividade do seu filho. E está impondo para ele um modelo de masculinidade para que ele exerça um modelo para agradar você. Então, se você mata seu filho na criação da masculinidade, você espera que ele dê valor à vida? Por quê? Se a vida dele já acabou, ele está só representando um modelo para você. Então, respeite a humanidade dos meninos, dê quadrinhos a eles. E se eles preferirem fuder as gostosas, que bom, foi ele que escolheu, não foi ninguém que impôs, entendeu? E nesse 1 ano de podcast, eu quero agradecer a alguns homens especificamente, tá? Foram 7 homens que me mandaram histórias. Isso significa que eles vieram lá do outro planeta para o mundo bravíssima. E isso é muito interessante. Vamos combinar. Como que esse povo caiu aqui? Como que esses homens vieram parar aqui, né? E eu quero agradecer também aos 9 homens que fazem parte da campanha de financiamento coletivo, que financiam esse podcast, né? E que fazem parte da comunidade bravíssima. E eu quero principalmente agradecer ao Pedro. E aqui é o meu companheiro Pedro, que é quem edita a versão do Spotify do podcast toda semana, desde o início desse projeto, demonstrando que existem parcerias possíveis com os homens, né? Além dele ser um maluco que topa colar em tudo quanto é projeto que as feministas propõem, né? E falando aqui apenas das coisas boas sobre os homens, eu quero falar, em forma de agradecimento à minha equipe de trabalho, eu quero agradecer ao meu companheiro Pedro. Eu quero mostrar que homem tem muita coisa boa para poder entregar e a gente não deveria ficar por aí se enfiando em relações que não acrescentam em nada. Então, assim, primeiro de tudo, o que eu quero dizer é que Pedro é um cara legal, tá? E cara legal é aquele que muitas pessoas acham legal, não só você. Cara legal é legal com todo mundo. E Pedro é um cara legal. Ele também é muito inteligente. Ele super acompanha o nível dos debates que a gente tem por aqui. Desde o início, Pedro nunca disputou esse lugar de homem ressentido que precisa ser educado pelas mulheres. Ele sempre foi muito aberto, e isso faz parte da inteligência dele, porque ele, percebendo que o feminismo é importantíssimo, que o feminismo é aliado dos homens, ele se propôs a aprender e mudar aquelas coisas do machismo que ele entendia que atrapalhava a vida dele. Ele não resistiu ao feminismo, ele se jogou no feminismo. Ele ampliou as referências da vida dele, na política, na música, na arte, nas amizades, na literatura. Ele foi aprender coisas diferentes com as mulheres. Pedro também é um cara que é extremamente carinhoso, não só comigo, mas principalmente com o filho dele, tá? É uma lambeção esses dois. E é interessante porque a família do Pedro não era nada carinhosa com ele, muito pelo contrário. Ser carinhoso é uma característica da resistência dele. É ele fazendo melhor do que as pessoas fizeram com ele. Então, ele é carinhoso com o filho dele, comigo, com as pessoas dele, com as pessoas do trabalho dele, com as pessoas que passam na rua, com os trabalhadores do dia a dia, com as minhas amigas, com a minha família. Pedro é também um ótimo pai, ele é presente, ele é engajado, que dialoga constantemente com o filho dele, que acompanha a dinâmica da escola. O filho ama ele, e os amigos também amam ele, pela liberdade do diálogo que ele proporciona para meninos, adolescentes, sabe? Ele também é um cara que cuida, daquele tipo que não cuida da casa só, mas das pessoas. Ele cuida de cuidado médico, inclusive. Ele troca fralda, dá banho, alimenta pessoas, de crianças a idosos. Pedro, por exemplo, quando ele viaja com a minha família, que tem muitos idosos, ele participa do cuidado com todos, sem ficar reclamando, sem fazer cara de cu, porque o homem é um tal de fazer cara de cu, né? Quando ajuda em alguma coisa. Não faz. Ele é muito compreensivo, inclusive muito mais paciente do que eu.
Pedro é um cara ligado em detalhes, que ninguém vê, e ele consegue com isso antecipar coisas e de repente ele aparece resolvendo coisas, porque ele vê tantas coisas ao mesmo tempo, tantos detalhes, que ele acaba sendo muito resoluto naquele, naquela dinâmica do cotidiano. Pedro também não é de mentir e ele não faz promessas, isso desde o início, para não criar expectativas. Ele simplesmente faz. Ele busca mudança e vai, sem ficar prometendo nada. Pedro tem consciência de classe, muita consciência, e ele não cai em papinho de patrão, de coach, essas imbecilidades que tem hoje em dia, ele não, tá? Pedro, assim, é meu informe, meu news de política, ele filtra o que tem na política e vai chegando até mim, porque eu não dou conta de acompanhar, então ele é muito politizado. Ele bola baseado como ninguém, tipo assim, ele é capaz de bolar um baseado em área aberta, com chuva, tá? Ninguém faz isso, só ele. Inclusive, ele é a pessoa mais maconheira que eu conheço, e ele me levou para o mau caminho. Obrigada, amor. E ele ainda é um gato gostoso, cheiroso, estiloso, tem bom gosto, combina detalhe de roupa comigo, entendeu? Ele recorre à terapia, vai ao médico, dá atenção à saúde, se cuida como assim a maioria dos homens não faz. Tá? Enfim, gente, homem é gente. Exija mais dos homens que te cercam, pois eles têm muito a entregar, entendeu? Então, põe os homens certos na sua vida. Certo não existe esse tem de certo, mas homens que agregam, né? Para que vocês possam amá-los e não se submeter a eles, ou abrir mão das suas coisas, tá? Então é isso, eu queria com esse episódio deixar aí algumas referências masculinas para a gente pensar, olha, homem faz tantas coisas, por que eu vou ficar aqui perdendo meu tempo com certos tipinhos, sabe? Não faz sentido. Eu gostaria muito também de agradecer vocês por estar aqui comigo semanalmente, viu? Obrigada, público. Eu sei que eu sou uma pessoa brava, minha proposta é essa mesmo, mas eu sei que vocês têm muito amor, vocês estão por aqui porque vocês acreditam no que está sendo feito aqui. Então, meu agradecimento chegue até vocês. Obrigada, minha equipe maravilhosa. Obrigada, Dri. Obrigada, Michelle. Obrigada por segurar minha mão, por me ajudar a sustentar esse trem aqui. Entendeu? Obrigada por serem minhas parceiras em tantos momentos, não só aqui no podcast. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu fico por aqui. Eu vejo vocês no dia 10 de junho, tá? Na sexta temporada do podcast Especialista em Homens. E me alimentem de histórias e saiba a brava e gulosa.